Esperar o Instagram chamar mais algumas pessoas, Pedro, para ir entrando. E aí eu começo. Oi, Bianca, Rosa. Fiquem aqui, hoje o assunto vai ser muito bacana. Comunicação, já vou começar. Só o Instagram chamar mais algumas pessoas que estão para entrar e a gente já começa. Eliana, querida, obrigada. Estou esperando só. Eu vou até fazer uma experiência aqui, gente, antes de começar. Bom, boa tarde, tá entrando no ar mais uma edição do Papo com Cris Live nesta quinta-feira, dia 20 de maio. Essa semana a gente realizou e estamos encerrando hoje um ciclo de lives denominado O Novo Normal, que o meu amigo Pedro Marcílio preparou para a gente discutir aqui. Marca, nós discutimos aqui varejo, relacionamento com o cliente e hoje a gente vai discutir comunicação, o catalisador do marketing. Assunto apaixonante, é a nossa área especificamente, né? Eu que sou formada em jornalismo e o Pedro, que é formado em propaganda, publicidade e propaganda. Então vai ter muito assunto, vocês podem encaminhar perguntas que a gente vai começar a falar sobre comunicação. Olá, Estela, Antonella, olha só quanta gente, Suzane passando por aqui, Marisa Matavelha. Amanhã, olha como a gente vai fechar a semana com chave de ouro. Amanhã eu tenho a Marisa Matavelli, da MM Consultoria em RH, para falar sobre mercado de trabalho. Então vamos falar um pouquinho sobre trabalho, como é que são as perspectivas de trabalho aí e de qualificação desse quadro aí pós pandemia. O que a gente espera aí do mercado. Eu quero dizer para vocês, antes de eu chamar o Pedro, aliás, eu vou chamar o Pedro agora. Tô dando um chá de cadeira em você hoje, hein, Pedro? Oi, Oi, querida, tudo Pedro. bom? Tudo bem? Tudo em paz, tudo tranquilo aqui. Pois não é que a gente está chegando no nosso quarto dia do nosso ciclo de lives? Que coisa Que fabulosa, bacana, né? né? Puxa vida, e olha, tem tanta coisa para falar, tem tanto conteúdo que a gente pode gerar, que olha, nós devíamos Tem. pensar depois em alguma ação para poder estender todo esse conhecimento para todos que estão nos acompanhando, tudo. Podíamos pensar nisso, né, Cris? Com certeza, eu tenho recebido algumas mensagens pedindo para a gente continuar, pedindo para a gente estender, ampliar, enfim, né? A gente está nessa área há tanto tempo, tem tanta coisa para compartilhar que acho que a pedidos a gente vai acabar criando outras coisas. É tão bom fazer isso, Opa! né? Compartilhar com as pessoas, também pessoas, com parceiros tão interessados, gente, né, que está na área, que está no mercado, que quer saber. Hoje nós vamos falar sobre comunicação, né? Uma ferramenta poderosíssima e absolutamente imprescindível. E antes eu quero dizer que a gente está aqui, eu e Pedro,
nesta live, o novo normal, com o patrocínio, o apoio inestimável, né, de dois parceiros super importantes para a gente, a Montanos Luzes e Decorações, né, uma loja de luzes, iluminação fabulosa, que está no mercado de Piracicaba há mais de 15 anos, e que tem produtos fantásticos lá, nacionais, importados, né, lá na Governador 1634. Dessa rua Governador, antes de chegar na Riachuelo, do lado esquerdo, é a Montana. Vai lá falar com a Mariana, tomar um café. Aliás, Mariana preparou promoções. Fala que assistiu a live, que a Mariana tem sempre um desconto bacana, alguma vantagem para oferecer. E também o patrocínio da Lutopax, do Grupo Lutopax, que está chegando a Piracicaba, um grupo que tem 30 anos de tradição no sul de Minas. Eles trabalham com administração de planos de assistência familiar e empresarial. Enfim, eles vão oferecer um serviço muito diferenciado aqui em Piracicaba. E vocês vão ouvir muito falar deles ainda. Então, eu também quero agradecer ao pessoal da Lutopax. Enfim, senhor Pedro Marcílio, vamos mergulhar neste universo fantástico que é a comunicação e que cá para nós, todo mundo pensa que tem um pouco de técnico de futebol, de juiz e de político e de jornalista e comunicadora, né? Hoje em dia, todo mundo, né? Tem aula, né? Todo mundo acha que... Enfim, vamos falar um pouco sobre comunicação. Você colocou o título de catalisador do marketing. A gente sabe que a comunicação é uma das bases do marketing. O marketing ele se escolhe no produto, no preço, vamos lembrar lá a teoria básica dos 4P, né? Na praça, que é a distribuição, e na comunicação, né? na promoção. Não é a promoção, ela não é o marketing, não é isso. Né? Ela é um braço do marketing. Comunicação hoje, qual é o peso, qual é o valor dela nos negócios? Como é que vai ser agora a comunicação neste novo formato de mercado que a gente está vendo se desenhar na nossa frente? Vamos lá. O que vai acontecer? Vamos lá, Cris. Bom, primeiro eu acredito no seguinte, ninguém vai deixar de fazer propaganda no período pós-pandemia, até porque é uma ferramenta que tem um papel tão importante no sentido de você expor o seu negócio, de você apresentar o seu produto, comentar os seus diferenciais e brigar no mercado competitivo, até porque nós nunca estamos sozinhos nesse mercado, nenhuma marca está sozinha nesse mercado. Né? E ela compete entre as marcas paralelas e, num sentido mais amplo, em algumas outras marcas, alguns outros produtos que trafegam próximo a um comportamento, a um desejo do consumidor. Tanto é que eu, quando faço algum planejamento de comunicação, alguma coisa assim, eu sempre divido dois públicos. Tem aquele público primário e o público secundário. O público primário são aqueles pares que fazem mais ou menos a mesma coisa que eu. E o secundário são aqueles que estão na borda ou muito próximo desse segmento ou dos segmentos que eu atuo. Né? Então é muito importante entender exatamente isso e levar em consideração esse tipo de visão, porque isso aqui muda tudo. Né? Nós já falamos aqui, já demos alguns exemplos, que a loja de sapato não compete com a loja de sapato somente. Ela compete com outros artigos de moda, outros artigos de vestuário. Né? Então você tem que prestar atenção nesse tipo de cenário, e não simplesmente, eu sou a fabricante de sapato e não, o meu concorrente principal são todos os outros fabricantes de sapato. Não, é uma visão muito estreita, muito pequenez ter este tipo de visão, né? Uma visão muito estreita. Né? Os americanos têm uma definição para isso, que é a visão estreita, que é o narrow mind. Né? É a visão estreita, a mentalidade pequena. Né? Então a gente tem que entender que o mercado está aí, ele é extremamente competitivo e predador. Então nós temos que ter armas e temos que saber fazer comunicação de uma maneira muito profissional.
muito profissional mesmo. Olha, eu não tenho nada contra aquela história do pequeno comerciante, o pequeno varejo, tudo, que de repente tem um sobrinho que acabou de se formar na faculdade, fez um curso de design gráfico, alguma coisa assim, e ele de repente se mete a fazer a comunicação de uma marca. Sabe? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque se joga dinheiro fácil pela janela quando você não tem um profissional muito capacitado, entendedor não só da linguagem de comunicação, mas também a linguagem dos meios, né? Então, um exemplo que eu posso dar muito claro para isso, Cris, é muito simples. A linguagem das redes sociais, ou as redes sociais têm uma linguagem de comunicação específica, né? Da mesma maneira que o jornal tem uma linguagem de comunicação específica, e assim por diante, o rádio, a televisão, todos eles têm uma linguagem específica. É importante se fazer a comunicação ou a peça publicitária em si, levando em consideração as características dos meios. Então é a primeira coisa, né? A gente já viu muita loucura no rádio, por exemplo, porque é muito comum, né? O anunciante vai lá, faz um filme comercial, pega aquela trilha e coloca aquela trilha no rádio, achando que aquilo está perfeito. Economizando, né? Então, ele se esquece que aquela trilha ela foi construída baseada numa imagem, né? Na hora que você tira a imagem, joga a trilha no rádio, você tem que partir do princípio de que a pessoa já viu o comercial de televisão, ou o comercial que passa, um filminho que passa nas redes sociais, para ela poder fazer uma associação. Se ela não viu, você pode... 99% desse tipo de peça de comunicação não funciona, não fecha. Não fecha o circuito dentro da cabeça. Né? Então, isso daqui, de novo, é um processo de técnica. É um fato de técnica que você tem que ter. Né? Então, não adianta você ou ter apoio de alguém que simplesmente sabe fazer um design. Não, a comunicação hoje, Cris, ela ganhou, hoje não, já há muito tempo, ela já ganhou um cunho científico muito grande, muito grande. Então, até pouco tempo atrás, falando em público-alvo, né, falando em pessoas, até pouco tempo atrás, e isso daqui não vai mudar muito, simplesmente vai agregar alguns outros fatores, mas se dividia os grupos de público-alvo, né, por aquelas, né, os baby boomers, que eu sou um baby boomer, né, que são aquelas pessoas nascidas logo depois da pós-Segunda Guerra. Aí você tem a geração X, geração Z, os millennials e assim por diante. Tá? Eles têm características comuns, né? E você faz a tua comunicação ou o teu produto, ele se encaixa para um desses públicos e você tem que usar a linguagem que fala com eles. Então, acima de tudo, você precisa entender o seu consumidor, o seu público-alvo. E isso, Cris, nós viemos falando esses 4 dias e aqui eu volto a reforçar. É fundamental, o anunciante faz, a empresa faz a comunicação exatamente para pessoas. E essas pessoas têm comportamento, têm valores, que se você não entender, você normalmente, o que é um termo que a gente usa, a gente faz uma comunicação média. A gente não faz uma comunicação assertiva. A nossa propaganda ela se perde. Então, na média, é o pior dos dois mundos. É o pior dos dois mundos. Porque quando existe uma propaganda ruim, vamos colocar dessa maneira, tá? Ou os recursos ou a linguagem utilizada não é alguma coisa muito bem, assim mesmo chama atenção. Pode até chamar atenção pelo lado ruim, né? Acho que o termo ruim tem um sentido muito mais amplo, mas deixa eu manter nesse diapasão. Então, nessa hora, a coisa não é boa. Então, quando você traz para a média, né, a coisa não é boa. Você está jogando dinheiro fora. Você está perdendo tempo. Você acha, né, que está comunicando e você não está comunicando nada. É o famoso me engana que eu gosto. Né?
Então, é fundamental você conhecer o seu consumidor. E eu insisto nesse ponto. Até pouco tempo atrás, fazer pesquisa junto ao consumidor era alguma coisa muito cara, né? Eram poucas empresas que podiam fazer isso. Com essa era digital que nós estamos vivendo, existem plataformas, o próprio Google, né? O próprio Google tem um sistema de pesquisa, isto é gratuito. Então o problema agora, não existe mais desculpa para dizer que eu não faço pesquisa, não dá para fazer pesquisa. Não, faz pesquisa, tem que fazer pesquisa. E você tem hoje esses recursos gratuitos. Então conheça um pouco mais do seu consumidor, entenda um pouco mais dos seus hábitos, né? Pedro, você tem essa possibilidade, e além de tudo, quando você fala da comunicação convencional, né, quando a gente fala em jornal, em rádio, em revista, em TV, no digital, você tem isso absolutamente mastigado e transparente. Você tem um analítico dentro do YouTube, dentro do Instagram, dentro do blog, que vai dizer tudo para você. Você tem condições de saber se o cara está acessando do celular, se é do iPhone, a que horas, de onde, para onde ele foi, de onde ele veio, para onde ele foi, se demorou mais. Quer dizer, são infinitas. A gente tem que entender. Na verdade, não basta, você falou, adianta ter os dados. Você tem que processar esses dados, entender exatamente, esses dados, né? Exatamente. Sabe, não é simplesmente o fato de você ter hoje os meios mais facilitados, tá? E principalmente com essa quantidade de informação disponível para você processar, que você não processe. Né? É fundamental fazer esse tipo de coisa, né? Porque aí, é assim, normalmente eu costumo dizer que investir em propaganda é barato, desde que você saiba fazer. Do contrário, é muito caro. Sabe? Muito caro. Né? Deixa o investimento para ser uma despesa. Exatamente. E olha, e falando nisso, é muito importante que os anunciantes, principalmente os pequenos e médios, entender que propaganda é investimento, que comunicação é investimento, não é gasto. É muito comum nessas pequenas empresas, os donos confundirem o bolso da pessoa física com o bolso da pessoa jurídica. Né? Porque na hora de fazer a propaganda, é como se ele estivesse tirando do bolso da pessoa física. Não, sabe? Isso daqui é muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Você tem que saber separar essas duas coisas, né? A empresa do patrão, o bolso da pessoa jurídica, o bolso da pessoa física. Quando você está investindo na sua marca, no seu produto, na comunicação da sua empresa, tudo é a pessoa física, a pessoa jurídica que está falando. E é ali que entra a comunicação, aí que entra os investimentos. E isso não pode ser considerado um gasto em hipótese alguma. Né? Pedro, eu já recebi um release de uma pesquisa que foi feita bem recentemente sobre engajamento. Porque hoje, quando a gente fala em comunicação, além da propaganda convencional que a gente conhece, a comunicação está muito ao alcance das pessoas por conta do digital. O dono da loja, o dono da clínica, ele tem lá o celular na mão, ele abre um perfil no Instagram em questão de segundos, um perfil no Facebook, e acha que abriu o perfil do Facebook, abriu o Instagram, já está tudo resolvido na vida dele, né? E não é isso. Agora eu estou com presença digital. Não é isso. E essa pesquisa estava apontando as marcas com maior engajamento hoje. O que acontece hoje? Você não pode ter uma comunicação unilateral, né? Ela é um diálogo. Em 1994, você já deve ter ouvido falar no manifesto Clue Train, foram os caras que fizeram lá em 1994, com o advento da internet, quando a internet começou a aparecer, 4 caras sentaram e começaram a fazer um exercício de futurologia do que aconteceria com a internet, né,
como isso impactaria a sociedade, a comunicação e os mercados, né, num prazo aí de 20, 30 anos. E a gente está no meio do que eles previram. E eles falam que mercados vão virar diálogos. Então, não existe mais essa coisa ser um receptor, você receber a mensagem e ficar quieto. Hoje, o consumidor ele quer dialogar com a marca. Exatamente, Cris. E ele pode dialogar com a marca. Na verdade, ele dialoga com a marca. Né? A partir do momento, e isso aqui é mais do que provado, isso daqui é pesquisado, isso é científico, né? As pessoas se relacionam com a marca, com as marcas, como se elas fossem pessoas também. Né? E essas pessoas têm forma, têm cheiro, têm sentimento, e assim que as marcas, quando bem construídas, e nós falamos muito de branding, né, na nossa segunda live, esse capital emocional que você tem que construir para a marca. E a partir desse momento, estabelece essa relação. E a comunicação é o meio. Um exemplo cabal disso, comentando ainda esse release que eu recebi dessa pesquisa, Netflix foi a marca que mais engajamento teve recentemente. Por assim, milhões, 36 milhões de interações em 140 posts. Eu não sei se você já acessou, já viu a presença Netflix no Twitter, no Instagram. É uma pessoa, a marca, a Netflix é como se fosse uma pessoa. A Netflix conversa com o internauta como se fosse uma pessoa. Então, era um engajamento fantástico, né? Dentro do Instagram foi Netflix e no Facebook foi, não sei se lojas americanas ou acho que foi até o Urbano que gerou mais engajamento. Então, e aí eles dizem o seguinte, a comunicação com base na verdade, né, na forma de você ser verdadeiro, se expressar e dizer aquilo que conhecendo o seu consumidor, o que ele deseja ouvir, o que ele deseja saber, né? O que ele espera que você diga e faça, né? É isso que precisa estar dentro do escopo da comunicação da empresa. É uma coisa muito séria. É simplesmente fazer e você não tem a dúvida de que as pessoas ou os consumidores evoluíram há muito tempo. Então, assim, eu conheço, e hoje, com acesso a essa quantidade de informação que nós recebemos diariamente e a disponibilidade dela, eu, antes de fazer alguma coisa, ou antes de eu me mobilizar para comprar um determinado produto, eu pesquiso antes. Né? Eu pesquiso antes. Antigamente, vamos colocar assim, o processo de decisão de compra, na época analógica, né, você tinha o estímulo levava ao conhecimento, do conhecimento levava à ação, por consequência, à experiência. Tá? Isso mudou. Né? Então você tem o estímulo, o conhecimento, aí a pessoa começa a pesquisar a respeito daquele produto e a respeito das pessoas que tiveram uma boa, uma ruim ou uma péssima experiência com aquele produto. Então, antes de você chegar na intenção de compra ou na intenção de adoção daquela marca, você já tem um grupo de pessoas desistindo se a tua comunicação ou se o desempenho do teu produto não cumprir aquilo que você prometeu em algum momento. Muito bem, passou da fase da pesquisa, a pessoa vai para a ação, então ela compra. Termina aí a relação dela? Não. Aí ela vem e compartilha. Ela começa a dividir a experiência dela com aquela marca, com aquela loja, com aquele produto e assim por diante. E aqui é o perigo. Então, se você entregou ou se você levou uma falsa promessa e você conseguiu enganar algumas pessoas, ou pelo menos as pessoas não perceberam que não era tudo aquilo, a partir do momento que ela compra o produto e ela tem uma experiência não muito positiva, a partir dali ela começa a compartilhar com todo mundo. Na época, lá atrás, antes da época digital, só para você ter uma ideia, Cris, isso é pesquisa, tá? Isso daqui não é chute, não. Uma notícia boa, nós tínhamos condições de passar, em média, de 5 a 7 pessoas.
Isto na época analógica. Quando, quando você tinha uma notícia ruim, você passava isso até 20 pessoas. Agora você imagina as redes sociais, você imagina todo esse universo digital. Exatamente, você é capaz de matar uma marca, você é capaz de destruir um produto. E daí eu insisto na seriedade. Assim, as empresas, por favor, procurem as agências de propaganda. Eu vou defender as agências de propaganda, porque normalmente nas agências de propaganda você encontra um profissional capacitado, habilitado, preparado e com conhecimento para fazer uma boa comunicação, para fazer uma boa estratégia de mídia. Ao usar as redes sociais, usar da maneira mais correta. Ao usar uma televisão, um programa de televisão ou rádio, saber qual é a melhor programação. E, na hora de criar a peça propriamente dita, encontrar as melhores palavras, os melhores argumentos, os melhores destaques dos diferenciais dos seus produtos, para que realmente envolva a pessoa, né? Envolva aquele consumidor. Leve até ele estímulos verdadeiros, estímulos proprietários, e que faça com que eles se sintam impelidos, com vontade de comprar daquela loja, comprar daquele produto e comprar daquela marca. Então, isso daqui é muito importante. Nós vamos ter que tomar alguns cuidados agora no período pós-pandemia. Tá? Existem algumas palavras que nós precisamos tomar cuidado, né? Uma vez que as pessoas estão um pouco sensibilizadas com esse momento, tudo, né? A gente está vivendo um momento bem terrível, né? Então, uma comunicação, tem a nova comunicação, ou a comunicação, logo após o momento que a gente tiver esta flexibilização do varejo, do modo geral, né? Ou mesmo, e aí, olha, eu falo de produto, mas isso também vale para serviços. Né? Isso vale para os escritórios de contabilidade, para os consultórios, para as academias, para tudo isso. Para tudo isso. Né? Existe um psicólogo muito conhecido nos Estados Unidos que ele diz o seguinte, que para uma pessoa mudar o comportamento, ela precisa ter um novo hábito durante 66 dias. Após esta data, após esse período, é bem provável que ela incorpore esse novo hábito ao seu dia a dia, ao seu comportamento. Tá? Se a gente olhar o período que nós estamos confinados ou literalmente amarrados, né, uma série de coisas, nós já passamos os 60 dias. Né? Nós provavelmente vamos passar isso, se for até principalmente nós aqui do estado de São Paulo, que seja a partir do 1º de junho, né, uma abertura mais gradual. Então, até lá, a gente incorporou nos nossos comportamentos alguns outros valores. E a comunicação, a propaganda a ser feita logo depois desse período precisa levar isto em consideração. Tá? Então, ainda, as pessoas vão estar debaixo do pânico que nós vivemos esse período todo. Então, chamadas do tipo, essa promoção é de matar, por favor, não usem essa expressão. Né? Não use de maneira nenhuma. Né? Tem outras expressões, eu até cheguei a anotar aqui, né? Uma coisa que induz ao pânico, por exemplo. Né? Corra, é agora, venha antes que os estoques acabem. Não, isso daqui é um processo de pânico, é um processo que aumenta a ansiedade das pessoas. Então, perceba, eu acho que com esses dois exemplos, que a comunicação, a propaganda, ela é muito importante, não só na sua forma, no seu layout, né, na sua expressão gráfica, mas também no seu comunicado, no título, subtítulo, texto. Se você pegar as redes sociais, aquele texto que tem ali em cima é fundamental. Quando você descreve alguma coisa, é fundamental. Tá? Na hora que você vai no Instagram, que você descreve um produto, é fundamental aquilo. E outra, as redes sociais, ou este mundo digital, que trouxe consigo a velocidade, a agilidade, as redes sociais são canais de comunicação.
Então, se você abrir um canal de diálogo, pelo amor de Deus, fale com a pessoa, se ela falar com você. Tá? Então, na hora que eu tenho alguma dúvida, tudo, você me permitiu, por exemplo, no Facebook ou no Instagram, ou mesmo no YouTube, eu colocar lá, mas olha, que horas que eu devo usar esse protetor de solar? Né? É fundamental ter alguém do outro lado que responda. Olha, prezada Cris, até porque eu estou vendo lá o teu nome, prezada Cris, muito obrigado por você ter entrado em contato comigo. Tal. Olha, esse protetor é recomendado que você use de tal e tal hora. Aí vem aquelas coisas que eu acho muito legal, né? Porque as pessoas acreditam que o mundo digital, com a automação, tudo ficou resolvido, tudo é lindo, maravilhoso, tal, tudo. Não. É aquela história. Você quer ser atendida como você, como Cris Sanches, né? Então, na hora que você tem uma resposta automatizada, muito obrigado, né? E com você tem que ser diferente, né? Olha, gostei muito da sua... Muito obrigado por você ter falado comigo, Cris, mas veja bem, assim que eu puder, eu passo a informação para você. E aí você olha que essa resposta é automática para uma série de pessoas. Então, o consumidor, ele já sabe que existe um robozinho ali atrás, ou um processo de automação, que fica dando aquelas respostas automáticas. Isto é tiro no pé. Tiro no pé. Você abre um diálogo comigo e você não fala comigo. Você põe um robô para falar comigo. Então, esse tipo de situação, ou esse tipo de cuidado, é muito importante ter, porque isso tudo, você faz, aparando essas arestas, ajustando esse modo de fazer, você torna a tua comunicação, a tua propaganda, muito mais eficiente e dá muito mais resultados. Muito mais, muito mais. Isso é garantido, Cris. Isso daqui, você não tenha dúvida. Pedro, tem uma figura nova, né, na comunicação, na promoção das marcas e dos produtos, e que já está passando por uma discussão do papel, que é o influenciador. O influenciador, e influenciadores surgiram nesse momento, surgiram já, né, com o advento das redes sociais, com pessoas que acumularam, no início eram pessoas que acumularam dezenas de milhares ou centenas de milhares e alguns milhões de seguidores, né? Você pega um Cristiano Ronaldo que cobra $400 mil por um post no Instagram dele que tem milhões de seguidores, né? Quantos seguidores ele tem? Mais de 1 milhão? Eu nem sei quanto está agora. Eu sei que tem gente com 17 milhões. É uma loucura, né? É uma loucura esse universo, né? São mega influenciadores. Poxa. E agora surgem os micro-influenciadores e nano-influenciadores, né? Sim. É uma coisa muito louca. E eu acho, e as pessoas às vezes erram, né? Vou adotar uma influenciadora, vou chamar uma influenciadora aqui para promover meu produto. Quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Ela tem a cara da sua marca? Ela fala com o seu público? Ela tem credibilidade? É verdade, é verdade. Eu estou rindo por um motivo muito simples, né? Muita gente acha que essa história dos influenciadores é atual, né? Não é verdade. Não é verdade, não é verdade. Tá? Isso, há um bom tempo atrás, quem fazia isso de uma maneira assim, extremamente eficiente eram as rádios. Aqueles locutores que tinham os seus programas, Eli Correia e mais uma série de outros, eles eram influenciadores. E eles cobravam uma nota para falar a respeito daquela marca. Tinha algumas maneiras de você fazer a propaganda na rádio, para citar um exemplo. Oi? Olha, o Alson Nogueira, oi querido, tudo bem? Ele nos ajudou aqui. O Cristiano Ronaldo tem 200 milhões de seguidores. É seguidor demais, isso aí já chamei. Exatamente, mas é uma doce ilusão achar que na hora que ele posta alguma coisa, os 200 milhões acessam. Não é bem assim. Não é bem assim. Né? Então,
isso daqui já existiam os influenciadores antes. O próprio... Está falando da rádio, né? O pessoal de rádio. O Faustão, vou falar um deles, o Faustão, o programa dele, como é que você mede os seguidores? Pela audiência do programa. Tá? Quantos milhões tem na hora que você tem lá a penetração daquele programa em questão, né? E você tem um programa ao vivo, no caso do Faustão, tudo, você tem como se fossem seguidores, né? que acompanham. E aquilo que o Faustão fala, e aquilo que o Gugu falava, ou o Faro fala, tudo, aquilo tem um poder muito grande. Tanto é que, só para você ter uma ideia, os cachês desses apresentadores, eles são negociados levando em consideração aquilo que é o merchandising que eles vão fazer. Né? Então tem o valor do cachê dele da emissora, mais o cachê dele pelo merchan que ele está fazendo. Né? Então, o pessoal, os meninos que estão nos acompanhando, conhecem o Milton Neves. O Milton Neves tem até um apelido de Merchan Neves. Né? E ele veio da onde? Da onde ele trouxe isso? Ele era um cara do rádio. Ele fazia essas chamadas, essas menções a marcas e dava o seu testemunho na rádio. Quando ele passou para a televisão, ele trouxe essa característica junto. Ô Pedro, você está falando de rádio, TV, mas até mesmo jornal. Eu sou dessa geração. Você trabalhou na indústria automotiva, com a indústria automotiva. O pessoal lotava um avião de jornalistas e levava. Eu fui convidada para ir para a Alemanha, para Porto Rico, para Barcelona. O Corsa foi lá para Barcelona, entendeu? Quer dizer, e eram jornalistas que iam, que já eram influenciadores. Espera um pouquinho, agora eu preciso para tudo, que agora é a hora do merchan, poxa, agora é do merchan. Exatamente, exatamente. Gente, nós estamos falando de comunicação, de propaganda, e isso aqui realmente é uma instância nova para a propaganda, né? E para a parceria. E a gente está aqui justamente falando disso e homenageando e agradecendo. Nós estamos na última live do ciclo, né? Com o apoio luxuoso, imprescindível da Montanos Lustres e Decorações, que nos apoia, né? Obrigada, Montanos. Passem lá, vão lá tomar, está aberta. A loja está aberta com todos os cuidados, porque é uma loja de material de construção, né? Faz parte. A Mariana está lá esperando vocês com um cafezinho, com um showroom que está com 50% de desconto, com lâmpada de LED bulbo de 9 watts por R$ 8,90 para os nossos seguidores aqui que estão acompanhando a live. Vai lá, fala que assistiu. Mariana vai vender com preço especial. Então, e também, então é na Governador 1634. Segue a Montanos aqui no Instagram, @MontanosLúcia. Vocês vão ver quanta coisa bacana que tem lá. E a Lutopax, que está chegando, está se instalando em Piracicaba, há 30 anos no sul de Minas, vindo para cá com planos de assistência familiar e empresarial. A gente, né, está tão difícil pagar convênio, às vezes, né, as coisas estão mudando. De repente, você tem aí um plano que você consegue ter descontos bacanas com médicos, com dentistas, com laboratórios. Eu já estou garantindo o meu lá com o pessoal da Lutopax, tá? Então é isso, gente. Vocês vão ouvir falar muito. Me segue, continua me seguindo, porque eu estou com trabalho com eles lá e já eles estão inaugurando e chegando com força total aqui. Né? Ah lá, luz é vida, né, Mariana? É isso mesmo. E a gente adora o luz. A Mariana não sabe, mas eu tenho a minha filha, Alice, ela tem uma fascinação por luz, que é uma coisa inexplicável desde pequenininha. E ela adora olhar, então nós vamos passear lá na montanha para ver as novidades. Pedro, vamos voltar a falar. Então, já faturamos, já fizemos o nosso merchan, falamos dos nossos parceiros queridos, que a gente acredita, porque nessa nova cara da comunicação, a gente que trabalha com a internet e que é influenciador e que é formador de opinião, a gente tem uma responsabilidade. A gente endossa apenas, então, somente aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente usa. Eu só faço isso. Eu falo aqui da Eliana da Penha Silveira, do pessoal da Galvani Cipriani, cidadania italiana, que eu conheço há mais de 20 anos, que é gente idônea,
são meus parceiros, o pessoal da Beluga, o pessoal da Constância Calçados. Estou aproveitando falar aqui dos parceiros de gente que aposta na gente. Então, a gente tem que dar o nome na frente, mas justamente para endossar a quem a gente acredita. Claro. É isso. Agora você pode continuar, Pedro. Mas, enfim, eu acho que... Vamos falar de comunicação. Eu acho que eu estava vendo aqui se melhorava um pouquinho a posição aqui da minha câmera. Tá? Eu ainda preciso arrumar um tripézinho melhor aqui tudo. Mas tudo bem, acho que está todo mundo me vendo bem. Né? Tá ótimo, tá perfeito. Eu tenho um péssimo... Só a maquiagem, depois você precisa melhorar um pouco a maquiagem, tirar as orelhas. Pode deixar, pode deixar. Tá ótimo. É isso, vamos lá. Vamos em frente, tá? Então, nessa fase, nessa primeira fase, tá? Eu vou falar uma coisa assim, interessante, tá? Eu acho que muito se pergunta da mudança, se as pessoas vão mudar, se o consumidor vai mudar após a pandemia, tá? Ontem eu participei de uma live com um dos maiores especialistas de branding do Brasil, tá? E discutindo com ele, um Jaime Troiano, que nós trabalhamos juntos, tudo, e ele falou muito claramente, né? Ele é um cara que vem da área de pesquisa, ele falou, olha, Pedro, eu não acredito que as pessoas vão mudar, tá? A ponto de mudar todo um comportamento de compras, né? As pessoas, assim, o ser humano você não muda, né? As pessoas estão achando que vai mudar o ser humano. Não, o ser humano não muda. Tá? Nós somos o que somos. Né? O que nós vamos estar, os consumidores, as pessoas, de modo geral, vão estar, é um pouco mais sensíveis, um pouco mais seletivas, elas talvez escutem com outros ouvidos, né? Com um certo filtro, as mensagens publicitárias que elas vão receber, né? E isso é o que vai acontecer de fato, né? Nós vimos agora, recentemente, quando começaram a abrir as primeiras lojas, a Zara, na China, foi uma loucura. Abriu a primeira loja, teve uma enchente de pessoas lá, né? Então, assim, você tem num primeiro momento a história do desejo reprimido, né? Depois de tanto tempo confinados, tanto tempo reprimido num ato que você já tinha até meia hora atrás, que era um ato que já estava incorporado no seu comportamento de sair e fazer uma compra, né? Não pela necessidade, mas sim em função de um desejo, né? Nós estamos com isso aqui muito, com esse sentimento muito reprimido. Então pode ser que num primeiro momento, até no sentido de você, uau, novos ares, novo olhar, você vê pessoas, tal, tudo. Então você realmente pode ter esta atitude, mas não necessariamente é sair comprando feito um doidinho. Isso não vai acontecer. Quem está implorando, pedindo, querendo que, pelo amor de Deus, abra o meu negócio, e eu entendo que ele precisa abrir o negócio dele, com certeza, tá? Mas não cria a expectativa que as pessoas vão sair para a rua e voltar a ter aquilo que tinha, aquele comportamento que tinha antes. Não tinha, e não haverá propaganda que fará isto. As pessoas já estão sensibilizadas, as pessoas estão preocupadas, esse grande fantasma só vai ser dissipado a partir do momento em que, sim, temos uma vacina. A partir desse momento, o aspecto de segurança entra numa outra dimensão. Hoje, a gente sabe que nós podemos correr o risco de contrair o corona a qualquer momento. Nós sabemos disso, né? Vamos torcer que a gente seja, além de ser assintomático, que a gente consiga pegar o vírus, ele não se desenvolver e tudo bem. Aí a gente já fica e já pega a imunidade, tá? Existem todas essas pesquisas que a gente acompanha e tudo, porém, existe esse medo, né? Esse medo, esse fantasma, ele ronda a gente. Então, não espere uma avalanche de pessoas dentro do seu estabelecimento, ou andando, pode até andar na rua, tá? Mas as pessoas vão andar respeitando, e isto vai acontecer por um bom período.
até o momento que a gente tiver a vacina. No momento que tiver a vacina, não existe mais ameaça. Não tendo ameaça, é bem provável que você volte a ter o comportamento que você tinha antes. Porém, nesse período, as empresas precisam faturar, as empresas precisam ofertar os seus produtos, os seus serviços, tudo. E nessa hora, a comunicação e os outros meios para fazer com que o seu produto ou o seu serviço chegue até a pessoa, né, passa a ser extremamente importante. Nós já falamos aqui a importância do e-commerce, que se antes ele era pouco adotado ou não era adotado por tanta gente, assim, principalmente por os menores, por não entenderem direito o processo, isso daqui vai mudar. Até porque, nós já falamos de novo também a respeito disso, as plataformas dos e-commerce, elas estão extremamente baratas e estão extremamente disponíveis. É muito fácil você ter este canal de vendas, é muito importante, porque uma das coisas que veio desse período de confinamento é a conveniência. Então, o ato de você... São dois aspectos importantes. Primeiro, o ato de você comprar via internet ou via dedinhos através do seu celular. Primeira coisa. Segunda coisa, a conveniência. Puxa vida, eu não preciso até lá. Se eu pedir aqui pelos meus dedinhos, ele vem até aqui. Né? Então, são dois aspectos que vão acompanhar. Opa, não é que esse negócio funciona? Né? Não é que é realmente mais prático? O que eu ganho com isso? Eu ganho tempo. Eu ganho mais tempo para mim, eu ganho mais tempo para minha família, eu não necessariamente preciso ficar saindo para lá e para cá para poder ter algumas coisas que venham até mim. Né? Então, esse canal, esse novo canal de vendas, ele deve ser explorado. Os pequenos têm que tirar vantagem disso. Não tenham medo de fazer isso. Usem essas plataformas, se apoiem em profissionais que tenham competência e saibam trabalhar com esse tipo de plataforma, com essas ferramentas, e façam a sua comunicação através disso. Crie esse outro canal de comunicação. Né? E se você, anunciante, for um pouquinho maior e acha que o investimento pode ser alguma coisa não tão barato assim, existe aquilo que nós chamamos dos marketplaces. Coloque a sua loja lá, coloque o seu serviço lá, coloque o seu produto lá e anuncie, utilize os marketplaces, porque eles funcionam. Esta é uma via que antes era uma alternativa, ou pelo menos uma alternativa menor, ela vai passar a ser uma grande alternativa. Então, estratégico, né? Porque se você tem uma loja com um balcão e 3 vendedoras, tá? O teu poder de venda é exatamente calculado nisso e no tráfego de pessoas que vão entrar na tua loja proveniente de uma propaganda ou não. Né? Agora, se você tiver um outro canal, um segundo canal de vendas, que é a venda eletrônica, o e-commerce, você amplifica o seu contato com o consumidor. Né? E você aumenta a possibilidade das pessoas comprarem o teu produto, comprarem o teu serviço. Então, esse novo modo de pensar, esse novo mindset, né, como se diz, mas esse novo modo de pensar precisa ser incorporado nos investimentos de comunicação. E aí eu remeto ao que nós falamos logo no início. Né? Propaganda, comunicação não é despesa, é investimento. É investimento. Por isso que você tem que fazer da maneira mais profissional possível, para que o retorno seja garantido, para que o retorno seja apontado nas suas possibilidades. Tá? Isto é a coisa mais importante. Parem de colar figurinha no Facebook. Isto não funciona. É verdade. E assim, existe uma mentalidade, nossa, uma agência é muito cara. Talvez para microempreendedores ou empresas que estejam começando, talvez não esteja ainda ao alcance, mas tem muitos profissionais gabaritados hoje que atuam de forma autônoma, né, Pedro? Pode dar esse tipo de assistência. Hoje a gente trabalha com parceria. Você tem parceiro. Se você tem um tempo de mercado, você tem parceiro. Você tem um fotógrafo, você tem
o videomaker, você tem o designer, né? Então você consegue juntar expertise e prestar um serviço também, né? Quer dizer, tem para todo mundo, tem espaço para todos, né? O que não pode é fazer comunicação mal feita, porque comunicação mal feita olha, ela tem um efeito perverso, é pior do que não fazer. E o pior de tudo isso é jogar dinheiro fora. Sabe? É jogar dinheiro fora. Mais do que você criar problemas para a percepção da sua marca, do seu produto, né? É você ter que conviver com o aspecto de que você está jogando dinheiro fora. Né? Essa história do me engana que eu gosto, não, eu estou fazendo propaganda porque tem que fazer, esquece. Isso aqui já morreu há muito tempo, Cris. Tá? As coisas têm que ser feitas de uma maneira extremamente profissional. Tá? O título, um redator, tem uma função muito importante na composição de qualquer tipo de comunicação. Tá? Você é jornalista, se você pedir para que eu faça um texto com um cunho jornalístico, eu não sei fazer. Ah, não, mas você sabe escrever. Sim, escrever eu sei, mas eu não sei o tom, eu não sei a técnica, eu não conheço assim, mas você pode escrever um texto para mim e eu posso publicar no meu anúncio, alguma coisa assim. Pelo amor de Deus, eu não sou a pessoa mais adequada para fazer isso. Né? Existem profissionais especialistas nisso. Né? Da mesma maneira que hoje você tem uma série de ferramentas gratuitas, onde que você pode montar o seu layoutzinho e colocar isso para frente. Né? Nas redes sociais, por exemplo. E isso daqui é muito ruim, porque isso depõe contra a sua marca, porque não foi feito pensadamente, estruturadamente. A comunicação, ela é técnica, ela é científica, ela tem... Cris, aquilo que eu já acho que comentei aqui, eu tenho um modelo, que é um modelo proprietário que eu desenvolvi em 2004, sobre identidades de marca, é uma coisa sinceríssima. Eu monto o DNA da marca, de qualquer marca. Eu já apliquei isso tanto para empresas do porte de Nestlé, a própria Nestlé, inclusive, até aqui em Piracicaba, para uma startup de licores, né, e para uma empresa que estava começando, coitado, não sei como é que está hoje, na área de turismo de pesca. Né? Que legal, então ele serve exatamente para qualquer tipo, porque a marca independe do tamanho da empresa. Marca é uma entidade. Né? Então como é que se trabalha a identidade e todas as associações, a imagem da marca? Isso tem que ser feito de uma maneira profissional. Uma vez você fazendo isso, a comunicação flui de uma maneira assim, muito assertiva, muito correta, e você consegue, o anunciante consegue chegar ou fazer com que a sua voz chegue envolvendo, engajando e levando a uma decisão de compra qualquer tipo de consumidor. Né? Isso é muito importante, Cris. Isso é muito importante. Né? Pedro, eu vou usar nós temos alguns minutos restantes ainda, mas eu vou fazer um encerramento e a gente continua até expirar, se alguém tiver algum... É importante dizer que essa live vai ficar no IGTV do Papo com Cris, vai para o canal Papo com Cris do YouTube, está no Facebook, a gente está em todos os canais, né? E, mais uma vez, agradecer a Montanos Lúcidas e Decorações, que nos apoiou, a Montanos que fica lá na Governador 1634, a Lutopac, Unidade de Piracicaba, Grupo Certo, Minas, que está vindo para cá também, de administração de planos familiares, assistenciais familiares, empresariais. Quero agradecer ao Pedro, que criou todo esse conteúdo fantástico, que veio para dividir com a gente aqui, tanta experiência. Quem quiser falar com o Pedro, ele tem o perfil dele, que é o P Mais Filho, né? No Instagram. E eu posso dar meu e-mail também. E quem quiser me mandar, deixa seu e-mail. Pedro, aí vem 3 letras, T de tatu, C de casa, V de viagem. Então, pedrotcv@hotmail.com. Pronto. Entre em contato com a gente. A gente quer um feedback de vocês. Tem gente que nos acompanhou aqui a semana toda. Fico muito feliz com isso.
nós queremos um feedback e sugestões que a gente, de repente, pode criar outros conteúdos relacionados ao mercado, né? O Pedro tem bastante experiência nisso. E a gente continua os nossos encontros aqui. Olha que bacana. Alguém fala, esses dias de live foram ótimos, certamente todos aprendemos muito. Obrigada, Mariana. Obrigada mesmo pelo seu apoio. E a gente está muito feliz, foi uma experiência muito rica. Foi mesmo. E nós estamos aí para conversar com vocês. Nos procurem, exatamente. Né, Pedro? A gente exatamente. Quando eu cheguei em Piracicaba, eu criei um ciclo de palestras de marketing e comunicação. O primeiro eu realizei há 2 anos atrás na Unimap. O segundo ciclo eu realizei já aí numa parceria com a Exalc. Eu sou um dos conselheiros da marca Exalc. Se alguém entrar na marca Exalc lá no site marcaexalc.com.br, vai ver uma série de artigos meus, né? Junto com o professor Spers, que é da área de administração. Dei algumas aulas lá, tudo. Não são nem aulas, porque eu não me considero um professor, né? Eu simplesmente falo... Eu transmito o meu conhecimento. E uma coisa você pode ter certeza absoluta. De teoria, eu não entendo nada. Agora, da prática, eu entendo tudo. Né? Então, claro que existe muita teoria por trás, é evidente. Né? Mas tudo que eu falo aqui é fruto, ou tudo que eu falei, e tudo que eu falo, é fruto da experiência, da prática, de cases reais que eu vivi, tanto para empresas pequenas como para empresas multinacionais gigantes, aqui no Brasil e fora do Brasil, em vários projetos que eu trabalhei. Marcas, lançamentos globais, e aqui o lançamento aqui para a esquina. Né? Então, a técnica, ela não muda, ela simplesmente se ajusta ao tamanho do anunciante ou ao tamanho da empresa. E é dessa maneira que a gente tem que pensar e tem que trabalhar. Né? Então, todo esse conhecimento está voltado para isso. Mas aí o segundo ciclo de palestras eu fiz na Exalc e nós íamos fazer o terceiro no segundo semestre. A minha periodicidade era 1 por semestre. Só não fiz no segundo semestre do ano passado, trazendo convidados de peso de São Paulo, que faz parte da minha rede de relacionamento, por uma questão de agenda mesmo, só por uma questão de agenda. Aí nós já estávamos com tudo acertado para março ou abril deste ano, trazer para cá o presidente da ABAG, que é a Associação Brasileira de Agricultura, que é o Marcelo Brito, que é um cara fantástico, que foi meu cliente, um amigão, que nós já tínhamos acertado a agenda, tudo. Então eu pretendo, assim que essa situação estiver um pouco melhor, ter mais esse tipo de contato, dar esse tipo de... realizar esses tipos de evento, trazer patrocinadores, trazer palestrantes para cá que tem um conteúdo bastante grande. Então, essa as pessoas outro dia me perguntaram qual é o seu propósito de vida, né? O meu propósito de vida, como eu acredito que caixão não tem gaveta, esse conhecimento todo eu tenho que passar para frente. Ele não vai comigo. Né? Esse é meu grande propósito, é formar pessoas, passar o meu conhecimento, e é isso aí, pedrotcv@hotmail.com. Estou aberto para qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de dúvida. E, Cris, foi um prazerzaço estar com você, dividir com você essa telinha. Você é uma profissional, assim, olha, 10, que me deu muito orgulho de eu estar respondendo as suas perguntas, interagindo com você, enfim, talvez seja o começo de uma grande parceria. Na verdade, já somos parceiros, né? Já somos. Para quem não sabe, a gente divide a bancada do Comentaristas, do programa Comentaristas lá na Educadora, do qual estou um pouco ausente nessa pandemia. Mas é isso, querido. Obrigada, Montanos. Obrigada, Lutopax. Obrigada, queridos. Vamos ver se fala rapidinho, 30 segundos. 20 segundos, tá? Sábado, à 1h30, existe o programa No Fio do Bigode. Um programa de rádio, na Rádio Educadora, onde eu e Lucas Duque, nós levamos dicas, informações, sempre temos um